construindo tão bem a ideia do outro, simplesmente para poder rebater aquela ideia, para mostrar onde aquela ideia não é boa. O que na nossa cultura, ainda mais hoje em dia, né, como a gente está vivendo problemas muito sérios, né, dentro da nossa sociedade, dentro da nossa política, né, a disseminação absurda de fake news, e não é só na política, é no nosso próprio meio profissional e em todos os contextos, o que nós estamos vendo é justamente o contrário, você pegar o que há de pior na fala do outro, e que às vezes todo mundo que fala, todo mundo que é pessoa pública, passa horas falando, né? Em um momento eu derrape, eu fale alguma coisa que não faça muito sentido, né? E aí, o que na nossa sociedade se faz? Você pega aquilo que há de pior na fala do outro e passa a rotular todo aquele conjunto a partir daquilo que é de ruim. Na tradição filosófica é o contrário, né? Você pega o que é de bom. E o yoga acabou sendo absorvido dentro de uma cultura New Age, que é uma cultura avessa ao debate, né? A cultura New Age, ela é autoritária, ela se impõe, né? Ela não é tão calma, tão plácida, tão serena, tão luminosa como ela se autodescreve. Ela é extremamente autoritária. Basta discordar de um New Ager para você ver como ela é autoritária. Primeira coisa que o New Ager vai dizer para você quando você discordar dele, ele vai levantar o dedo e falar: olha o ego, né? Cuidado com o ego, né? O ego só existe quando você discorda de mim, né? Quando você concorda, quando você bajula, aí não tem ego. Ideal, né, de que tudo deve ser feito dentro de uma relação falsa de harmonia, né? A gente não perde a harmonia por discordar, a gente perde a harmonia por se atacar, né? Quando eu te ataco porque você tem uma ideia oposta a mim, e aí eu te ataco simplesmente por não saber conviver na pluralidade, né? Ou por tratá-la como uma pessoa que não pode ocupar espaço, né? A gente está em culturas, né, onde a gente tem sempre a sensação de escassez, né? Vai faltar, então não pode ter outra pessoa, então a gente acaba atacando as pessoas, né? Mas a discordância, ela jamais deve ser entendida como uma forma de desrespeito. Tá? Lendo esses textos, eles dizem como a gente deve fazer, mas a gente está fazendo porque a gente quer fazer. E se o meu bom senso me disser que é necessário produzir algum tipo de transformação naquela prática, só cabe a mim fazer. A ação ela foi feita para mim, especificamente, para ser lida na versão impressa em línguas não indianas. Né? Então, é importante entender que aquele texto não foi escrito para mim, né? E que ele foi composto, né, boa parte oral, boa parte escrita, e para ser ensinado para gurus, né, como forma de amparar o seu repertório que ele ensina para os discípulos. Né? Então, quando eu penso nisso, eu entendo que na falta dessa figura, ou porque eu quero ou porque eu não tenho, tem gente que não quer ter guru, tem gente que simplesmente quer, mas não tem, né? Eu preciso entender que aquele texto não foi feito para uma comunidade de milhões de pessoas seguirem pela forma impressa. Eu preciso absorver aquele texto e tratá-lo de uma outra forma. Né? Então, é muita pretensão a seguir um texto de forma fundamentalista, é isso que eu estou querendo dizer. Não, né? A gente desobedece pai e mãe, né? Em algum momento a gente começa a ganhar nossa individualidade, né? E prudentemente, né? A gente faz isso de maneira gradual, né? Medindo cada passo que nós damos, né? Mas a gente vai aprendendo a lidar com a própria individualidade. Não basta ler o texto, você precisa entender primeiro das referências básicas históricas desse texto. Segundo, saber colocar esse texto dentro de um certo gênero, isso que eu falei para vocês agora há pouco, dizendo que é uma confusão de você pegar um texto filosófico e ler como um texto religioso. Eu não vou desenhar a história da Índia até chegar no yoga moderno para normatizar, para dizer como que o yoga moderno deveria ser, para me tornar uma pessoa reacionária, dizer, olha, assim que está nos textos, vocês estão fazendo tudo errado, eu estou há 25 anos lendo esses textos, vocês não sabem praticar yoga. Primeiro, porque a experiência dos professores de yoga vai desmentir, né? Todo professor, toda professora de yoga recebe relatos maravilhosos dos seus alunos e suas alunas, né? E vão falar, esse cara é um idiota, ele vive dentro da biblioteca dele e não faz a menor ideia do que é ensinar yoga, de como isso chega nas pessoas. Então, eu vou ser desmentido pela experiência de vocês.
E segundo, que a minha experiência, né, juntamente com ler sânscrito, com essa formação dentro da área de linguística, me permite mudar a chavinha. Tem horas que a gente tem que normatizar, dizer, é assim, não pode ser diferente. Mas tem horas que a gente tem que descrever, a gente tem que dizer para as pessoas, olha, este texto é dessa forma, mas historicamente o yoga não morreu. O yoga histórico, independente de línguas não indianas, está lá vivo. Bem, a gente ser capaz de, no momento da prática do yoga, abolir completamente essa ideia que a gente tem, que é utilitarista do mundo, que é fazer com que as coisas sirvam a um propósito, né, imediatista, e ter ali um momento na minha vida em que eu experimento outras formas de realidade. Volta para aquilo lá e ver aquilo de uma outra forma. Então, isso tudo é fundamental para a nossa formação e para o nosso aprendizado. Então, o que a gente precisa é ir adquirindo repertório, né? O repertório para poder produzir esse entendimento, a partir de traduções. Quem quer, de fato, seguir o yoga profundamente, eu recomendo insistentemente que estude sânscrito. É essa coisa de cada um pensar no seu bem-estar com o yoga, na sua dieta, na sua prática pessoal, no seu estudo de filosofia, na sua meditação, mas aí depois você faz o quê com tudo isso? Tipo assim, a gente não consegue se juntar para trocar ideia e falar sobre temas que são comuns e que nos afetam a todos ao mesmo tempo, né? De uma forma intensa, né? De apontar o ego do outro, né? É como se quem estivesse apontando não estivesse apontando a partir de um ego. Né? A primeira coisa que a gente tem que pensar é isso, né? O quão isso não faz nenhum sentido a partir de uma simplesmente vontade própria de dizer, né, para o outro o que ele pode dizer e o que ele não pode dizer, né? Esse é o princípio, né, dessa fala. Isso é uma objetificação do outro, né? A gente objetifica o outro toda vez que a gente quer calar o outro, né? Objetificar significa negar a subjetividade, né? Negar que a outra pessoa é um sujeito e é justamente literal, né? Olha o ego, né? Ego é eu, né? Eu é subjetividade, né? Então, as pessoas estão, quando estão fazendo isso, estão fazendo literalmente isso, negando a subjetividade. Você não pode ter subjetividade, porque você é um objeto meu, você é minha professora de yoga querida, e se você fizer algum comentário político do qual eu discorde, eu vou perder a vontade de praticar com você. Né? Subentendido é isso, tem uma ideia meio mimada, né? Não me frustre, porque eu sou muito frágil, né? E tem também uma coerção, né? Dentro do nosso sistema econômico, que é a coerção capitalista. Você perderá alunos, né? Perder o emprego, né? Das duas formas, você está sendo objetificado. Então, apontar o ego do outro a partir do próprio ego é me afirmar enquanto sujeito e te afirmar enquanto objeto. O curso do karma, como, né, uma forma de legitimar desigualdades, né, que é uma outra história, mas que é muito importante, pelo menos, a gente tocar. Né? Essas ideias são ideias para autoconhecimento, não são ideias para eu explicar a sociedade. Eu não falo do karma do outro, eu falo do meu. E se eu quiser falar, falo, na verdade, interiormente, penso sobre ele. Do outro, jamais. Eu não sei o que é isso. Porque dizer que uma pessoa está sofrendo, né, para pagar alguma coisa, né, é muita pretensão, né? É uma ideia completamente absurda, né, a ponto de, então, eu colocar na noção, né, daquele indivíduo que já está sendo privado dos benefícios básicos que uma sociedade pode trazer, um peso de uma outra vida da qual ninguém tem conhecimento, de que não é possível fazer isso. Né? Não, esse tipo de afirmação, além de ser irresponsável, sem embasamento metafísico, teórico, filosófico, é de uma falta de compaixão absoluta. Qualquer pessoa que esteja sofrendo, seja qual for a razão, ela merece o amparo de um outro ser humano. Ela não tem ali de ficar naquela situação e, além de ser privada, ter o dedo apontado. Tudo isso é fruto, né, de uma sociedade individualista, né, e que está sempre objetificando o outro, seja por via das argumentações religiosas, seja por via da cultura sexista. A gente está sempre dando um jeito de tratar o outro como objeto.